Aleluia. Ô glória. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Gratidão por estar aqui hoje com vocês, irmãos. Vocês não me conhecem muito não, tá? Mas eu conheço vocês já há bastante tempo. Pastor Alexandre, estive aqui em janeiro, conversei com ele. Eu moro aqui na Redondeza já há 35 anos. Então a gente está sempre passando por aqui quando vocês estavam lá. E a gente passava e via o trabalho de vocês e dizia assim: Senhor, abençoa essa igreja, sustenta esse povo, abençoa esse pastor. Nem sabia quem era o pastor. E de um tempo para cá, início da pandemia, nós começamos a acompanhar mais o trabalho de vocês. E eu só tenho elogios e gratidão pelo que Deus tem feito nesse lugar. Amém? Está comigo aqui o pessoal da Missões Barros Filho. Minha família, minha esposa está ali, está com o celular na mão. Deve estar tirando uma foto. Fabiana. Minha filha Isabelle está por aí. Milena. Meu irmão está aqui, Guilherme, Fernanda. Meu pai está aqui, minha mãe está aqui. E Rodrigo e Bruna, meus amigos, estão aqui no meio. Eles são da Missões, mas da Penha. Nós temos igreja Missões na Penha, em Nova Iguaçu também, pastoreada pelo pastor José. E eles estão aqui também nos prestigiando. Agradeço. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer pastor Alexandre por esse convite. Cumprimentar todos os pastores dessa casa, cumprimentar todos os obreiros, trabalhadores, pessoal do louvor, que louvor abençoado, que glória, que Deus continue sustentando esse ministério e abençoando essa igreja. Eu tenho uma palavra que eu compartilhei com minha igreja alguns domingos atrás. Minha igreja, modo de dizer, a igreja que o Senhor nos tem confiado, está lá no livro de Atos, capítulo 12, Deus falou muito comigo novamente dentro dessa palavra ontem. Eu posso dizer que hoje ela é a 2.0, tá, pessoal lá de Barros Filho? Fica calmo aí, hoje é a 2.0, dentro do que vocês já escutaram. Livro de Atos, capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 1, vamos considerar aqui alguns versículos. Eu vou ler nessa aqui que é a versão diferente da minha. Eu estou aqui na revista corrigida, mas pode ficar não, posso ficar na atualizada, porque a revista corrigida tem uma imprecisão no final. Eu fico com a atualizada mesmo, vou com vocês. Pode deixar na atualizada. Glória a Deus. Obrigado. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Você pode repetir? Oração a Deus por toda a parte da igreja a favor dele. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante dele o anjo se apartou. Amém? Espírito Santo, eu entrego esse momento.
eu consagro a minha vida, eu consagro a cada coração que vai escutar a semente da Tua palavra nessa noite. Eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações e que a Tua palavra possa ser profética, possa provocar mudança, transformação e edificação em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem que nós lemos, ela vai se referir a um momento da igreja terrível, muito difícil para a igreja do primeiro século. A Bíblia vai dizer, alguns capítulos antes, que o próprio apóstolo Pedro já havia sido preso, ameaçado de morte, e os soldados vão dizer para ele assim: olha, os soldados e as autoridades, nós vamos te liberar, mas você promete que nunca mais vai pregar acerca desse Deus. Pedro, tá bom. Pedro sai, e a primeira coisa que ele vai fazer é pregar. Ele não obedece àquela ordem limitativa sobre a vida dele. Só que nós temos um outro episódio muito terrível, que é o diácono Estevão, com intrepidez falando da palavra de Deus, com intrepidez testemunhando das coisas de Deus, ele vai ser morto. E a Bíblia nos dá a entender e mostra que o jovem Saulo ainda não apóstolo Paulo, ainda não assinava como Paulo, ele tem uma influência na morte de Estevão. A política nesta época aqui já era muito forte. Tão forte que Pedro é preso. Eles vão observar a origem de Pedro, que é uma origem judaica. E eles poupam a vida de Pedro. Quando eles percebem que Estevão tem uma origem grega, não tem jeito, eles acabam tirando a vida de Estevão. Passam-se alguns capítulos e a igreja está pregando com intrepidez, parecendo jovens aqui no domingo, os 12. Eu assisti, que glória! Com aquela alegria, com aquela unção, a igreja está pregando, vencendo, ganhando almas. Mas está sofrendo uma perseguição muito dura. Aqui Herodes Agripa, ainda pensando na política, ele pega Tiago e manda matar Tiago na espada. É uma ferida muito forte para a igreja. Talvez você possa pensar assim: mas por quê? Por que que ele teve poder de tirar a vida de Tiago? Eu posso te dizer nessa noite que não foi Herodes que teve poder de tirar a vida de Tiago. Foi os céus que olhou para a vida de Tiago e disse: acabou a sua carreira, vem encontrar comigo. Aleluia. E nesse contexto que nós lemos, Pedro é preso. Herodes, muito político, assim como o governador de Roma, Cláudio, ele vai tomando atitudes no intuito de alegrar os judeus. Ele é aclamado rei na Judéia, anexa alguns territórios e vai se fortalecendo. E aqui ele tem a terrível ideia de continuar se fortalecendo politicamente com a perseguição da igreja. Ele percebe que os judeus gostam, se alegram com a morte de Tiago. E ele faz um terrível plano. Pedro, nós não vamos matar agora. Pedro, nós vamos guardá-lo para depois da Páscoa. A Bíblia nos mostra que passa a Páscoa e imediatamente começa a festa dos pães asmos, que duram 7 dias com o povo cumprindo o ritual de comer pão sem fermento. E a Bíblia nos mostra que na última noite, o apóstolo Pedro estava guardadinho na prisão. E a ordem de Herodes era: amanhã, tem crente sendo morto. Amanhã,
tem funeral de Pedro. Mas no céu, a agenda do céu era diferente da agenda da terra. Aleluia. Assim acontece nas nossas vidas, pastor, igreja, nova unção. Quantas determinações impõem sobre você? Pessoas, chefes, patrões, vizinhos, parentes. Quantas ordens e palavras liberam acerca da tua vida? Assim fizeram com Pedro. E para piorar sobre Pedro, todas as circunstâncias eram negativas. Todas as circunstâncias eram negativas. Tiago já havia sido morto. Pedro estava preso por 4, versículo 4, esse mesmo que está aqui. 4 escoltas de 4 soldados, 16 homens, para guardar um pescador que virou pregador, que a gente entende que, pobre do Pedro, nem tanto domínio da língua, da escrita, vão dizer que ele era iletrado, mas Herodes se ocupa de pegar 16 homens, ele põe um de cada lado de Pedro, 2 do lado de fora da cela, e distribui os outros entre o cárcere. A agenda do homem era: amanhã tem funeral. E esse funeral está garantido por 16 soldados. Irmãos, ninguém entra nessa prisão. 16 homens guardando. Isso aqui é mais seguro, mais guardado que um presídio de segurança máxima. Assim, às vezes, são as palavras que liberam sobre a sua vida. Às vezes as palavras nos amarram de um jeito. Às vezes as palavras nos prendem de certa forma, a ponto de nos impedir, de nos fazer acreditar que é impossível, a ponto de nos fazer acreditar que nós não vamos conseguir. Mas o que a igreja fez? Nós enfatizamos: a igreja orava incessantemente. A igreja orava incessantemente. A agenda do homem era: Pedro vai morrer. A igreja já havia perdido Tiago, já foi a vontade de Deus. E Pedro era muito querido pela igreja. A igreja tinha um apreço muito grande pela vida de Pedro. Pedro é um líder muito respeitado pela igreja, um pastor. E a igreja se dedica a orar com fervor. Vocês observaram, no momento que o pastor orou, ele disse: se você estivesse precisando, como é que você gostaria que orassem em teu respeito, em prol da tua vida? A igreja, a palavra está tão moderna, né? Empatia. A igreja teve empatia com a vida de Pedro. A igreja, ela foi transladada espiritualmente para dentro do cárcere com ele. E clamava pela vida dele. E clamava pela vida dele incessantemente. A igreja não sabia do final da história. Como você que está aqui hoje, nessa noite, não sabe do final da história. Você sabe das circunstâncias que você está inserido nelas. Você sabe dos problemas que eventualmente você está enfrentando. Você sabe das situações que você está vivendo. Das portas fechadas, que muitas vezes a gente se depara com elas. Mas Deus me traz aqui nessa noite e Ele fala ao meu coração para compartilhar contigo. Não é
o fim. Aleluia. Não é o final esta palavra que liberaram sobre você. Você pode receber. A agenda de Herodes dizia: vai morrer. A boa notícia é que na agenda de Deus estava marcado o livramento na vida de Pedro. Aleluia! E é por isso que nós nunca podemos dizer acabou. Nós nunca podemos dizer encerrou. Se não antes escutar, ouvir e submeter a voz, a vontade do nosso Deus. Eu disse para vocês há minutos atrás que ninguém entrava naquela prisão. Sabe quando a gente fecha a porta da nossa casa? Todo dia à noite eu fecho a porta lá de casa. Já esqueci algumas vezes, mas normalmente eu não esqueço. Fecho em cima, fecho no meio. Ninguém entra, a gente quer proteção. Esse cárcere aqui, ninguém entra. Eu quero crer, pastor, que quando Herodes escalou os soldados, ele falou assim: vai dar tudo certo com o meu plano. Ninguém entra. Certamente ele pensava numa rebelião. Certamente ele pensava que a igreja tivesse a capacidade e a ousadia de, ao invés de orar, tentar tirar Pedro de lá à força. Não é essa a nossa arma. Não é esse o nosso intento. Herodes, no seu coração, ele se tranquilizou e disse: ninguém entra. O céu olhou para dentro daquele cárcere e falou: essa noite, aí eu vou entrar. Aleluia! Nessa noite, eu vou entrar. Coração que às vezes não sente mais a presença, que tem dúvidas, que tem questionamentos, que se sente preso, algemado por vezes. Deus está dizendo: eu vou entrar. Mas Senhor, tem soldado. Senhor, é um presídio de segurança máxima. Deus está dizendo: eu vou entrar. Xarabacantarás. O versículo 7. Vai dizer que sobreveio um anjo do Senhor. Olha o céu entrando. Uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Vou parar só aqui, depois tem uma palavra profética. O céu está entrando. O céu está se manifestando. Tem inimigo do lado, tem inimigo do outro. Tem porta fechada na frente. Tem janela trancada atrás. Mas eu quero liberar para você profeticamente: o céu está entrando nessa sua situação. O céu está entrando. O céu entra. E o homem que ia morrer no dia seguinte, às vezes eu perco o sono, pastor, não sei o senhor, muito compromisso. Às vezes o irmão liga: pastor, estou passando por isso, a gente sofre com ele. Eu perco às vezes. Mas olha Pedro, vai morrer no outro dia.
que Pedro está fazendo? Dormindo. Pedro está dormindo, ele está descansando. Tem uma igreja inteira orando incessantemente por ele. O anjo entra na prisão, dá uns tapinhas nele, tocou ele do lado e o despertou. E fala para ele: levanta-te depressa. Pedro, levanta. Olha o final. Quando ele levanta, então as cadeias caíram-lhe das mãos. As cadeias você pode entender pelas algemas. As algemas, enquanto ele obedecia a ordem de levantar, automaticamente as algemas caíam de suas mãos. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida, não é quando você está dormindo. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida, não é quando você está deitado. Tem coisa que Deus vai fazer na sua vida, é quando você tomou uma iniciativa. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida quando você se levantar. Tem coisas que Deus vai fazer quando você der o primeiro passo. E Pedro levanta e as algemas caem. Ele deve ter ficado olhando. Quando você toma uma decisão na sua vida: Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Senhor, eu vou participar do batismo nas águas. Eu vou participar da oração. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel à minha igreja. Eu vou ser fiel ao meu pastor. Eu vou honrá-lo. Quando você dá esses passos, toma essas decisões, você liga aqui na terra e lá no céu é ligado. E automaticamente as coisas que prendem vão caindo. Às vezes a gente está pelejando, persistindo, mas Deus está falando: dá um passo, acorda, levanta, se ergue. E as algemas caem. Eu creio que tem algemas caindo aqui nessa noite. O problema é que muitas vezes a gente não acredita na palavra que Deus está liberando sobre nós. Muitas vezes as pessoas vêm tentar roubar essa palavra. Jairo, em outro episódio no Evangelho, ele tem a sua filha enferma, quase morrendo. Ele vence preconceitos da sua religião. Ele quebra paradigmas dos seus ideais judaicos. E ele vai até Jesus e pede uma ajuda para Jesus. E Jesus responde para ele: eu vou lá, eu vou curar. No meio do caminho eles perdem algum tempo com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer. E de repente chega alguém para Jairo e fala assim: não enfades mais o mestre. É o decreto do homem. Não enfades mais o mestre. Mas a palavra de Jesus, logo após essa palavra do homem, é: não temas, crê somente. Nós temos que crer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: acredita em mim, acredita nas minhas palavras. Jesus, quando é batizado, eu gosto da Bíblia, a mensagem, a versão, a mensagem. Jesus, quando é batizado, o Senhor fala assim para ele. Jesus sai da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus à semelhança de uma pomba, descendo e pousando sobre ele.
com a visão do Espírito, ouviu uma voz de Deus falando para ele: este é meu filho escolhido, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Olha a palavra que Deus dá, que Deus Pai entrega para Jesus no seu batismo. Dias depois ele está no deserto. Olha como é que o diabo vem contra você. Ele foi contra Jesus. Lá em Mateus 4:3 o diabo vai dizer assim: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus vai responder para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí você pensa assim: Jesus está falando do Torá, né? Lá do Antigo Testamento hebraico, do Pentateuco. Não. Jesus está falando que o que sustenta ele é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra falada, é a palavra diretiva, é a palavra ungida, é a palavra profética que o direciona. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu enfatizo nesta noite: nós não podemos escutar a agenda do mundo, nós não podemos apegar a palavra desse mundo, nós não podemos crer nas sentenças impostas acerca da nossa vida. Deus está dizendo: crê somente. Tentar arrancar a palavra que Deus entregou para Jesus. Não vão tentar arrancar a palavra que Deus está te entregando. Tentaram fazer Jesus desacreditar daquilo que o Pai o revelou acerca do batismo. Não vão tentar tirar de nós a mesma palavra. Vão. O versículo 8 vai dizer: disse-lhe o anjo: cinge-te, calça sandálias. E ele assim fez. Disse mais: põe a capa e segue. O anjo está dizendo: coloca a calça, coloca a roupa, veste a sandália. Eu tento me colocar no lugar de Pedro. Vou ser morto no outro dia. Chega alguém querendo me soltar, eu saio do jeito que estou. Não é verdade? Estão querendo te libertar da prisão, eu saio com a roupa que eu tiver. A gente pode pensar assim: veste a calça, põe a sandália, penteia o cabelo, se ajeita, veste a capa. Você não vai sair como fugitivo, você vai sair com um livramento que Deus está te dando. Aleluia! Você não vai sair como alguém malfeitor, você vai sair sob uma palavra e sob um milagre. O anjo fala para ele: põe a capa. A capa, ela tem muitos símbolos na Bíblia, mas eu gosto da capa de Elias. Ela tem um poder, ela tem uma simbologia de um ministério, de um chamado, de uma unção. Quando Pedro foi preso, pegaram a capa dele e jogaram lá no canto. Ele está sem a capa. Mas quando Deus dá o livramento para ele, o Senhor diz: pega a sua capa e veste a sua capa. Aleluia. Tem gente aqui, talvez nessa noite, que perdeu a capa. O mundo,
as palavras. Tem gente aqui que tem dom. Tem gente aqui que tem vocação, que tem talento. Mas por circunstâncias da vida possa ter perdido a capa. Possa ter tido a capa arrancada, jogada. O anjo diz para Pedro e o Senhor fala para nós: cadê sua capa? Coloca a roupa, veste a indumentária, pega a sua capa que está jogada, coloca sobre si. Porque na agenda de Herodes você vai morrer, mas na agenda de Deus você ainda é apóstolo da igreja do primeiro século. Aleluia. O versículo 9 vai dizer, eu estou chegando já ao final. Então saindo seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia uma visão. Eu vi um testemunho de um atleta que foi medalha em uma determinada Olimpíada. O atleta falou que o nível de concentração dele na competição foi tão grande que na última jogada, um atleta de vôlei de praia, ela dizia que ela viu a bola caindo em câmera lenta, como se fosse uma visão. Assim são as coisas que Deus faz. Assim são as palavras que Deus libera. Assim é a obra que Deus faz na nossa vida. Parece que nem é contigo. Parece que nem está acontecendo. Parece uma visão. E o 10 vai dizer: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, repare, o soldado que está do lado não acorda. O soldado do lado esquerdo não acorda. A primeira e a segunda sentinela ninguém vê. E chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, olha só que coisa maravilhosa. O qual se abriu automaticamente. Já chegou ali no shopping? Não sei se daqui da igreja é assim, pastor, mas ali no shopping Nova América, aqui pertinho é assim. Você chega lá, você para na frente da porta, a porta se abre. Não é assim? Você chega no hotel, no fórum, você para em frente da porta, a porta se abre. Pedro estava seguindo o anjo. Significa que ele estava seguindo uma diretiva, uma ordem de Deus. E eu quero profetizar portas abertas acerca da tua vida. Ninguém parou para orar, pastor. Ninguém parou para determinar que a porta se abrisse. A Bíblia vai dizer que eles passam e a porta de ferro se abre. Fecha a sua capa. Anda atrás da direção de Deus. Anda atrás da vontade de Deus para a sua vida. Portas vão se abrir. Barreiras vão cair por terra. Empecilhos vão ser jogados por terra. Mas veja, é Pedro que vai atrás do anjo. Tem gente que acha que é assim: vem atrás de mim, eu vou fazer, vem atrás de mim. Deus, eu vou fazer, completa essa obra. Senhor, eu tomei essa decisão, vem atrás de mim. É você que vai atrás da direção que Ele tem te dado. Enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei,
verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. A expectativa do povo judaico era a sua morte. A expectativa do povo judaico era o fim do seu ministério. A expectativa do povo judaico era o fim desta obra na vida de Pedro. E Deus o livrou da expectativa. Põe no 12, por favor. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha a igreja orando. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. O mesmo Pedro que chega diante da porta de ferro e a porta se abre automaticamente. Agora ele está no portãozinho da casa, batendo. A menina vê, se espanta, vai dentro, ninguém acredita nela, e Pedro está lá batendo. Sabe o que isso significa? Deus abriu a porta de ferro, mas Pedro, você não tem o controle de tudo. Você não tem o controle do céu, você não vai sair abrindo portas por aí, a torta e a direita, não. E a igreja vai perceber que o motivo pelo qual eles oravam, o propósito pelo qual eles oravam, está lá na porta, esperando para entrar. Aleluia. Assim Pedro é livre da prisão. Essa passagem é tão incrível que ao longo da história, vários artistas, escultores, pintores, tentaram ilustrá-la, embora não fosse possível. Talvez você me pergunte: e o Herodes, pastor? O Herodes, sabe quando você deixa aquele doce na geladeira? Quem tem criança sabe. Aí você fala assim: guardei lá na geladeira. Aí no dia seguinte você abre a geladeira, não tem nada. O Herodes chega até a prisão e não tem nada. Os 16 soldados são sentenciados. A lei vai dizer que eles têm que receber a mesma pena do prisioneiro. Podemos depreender que eles foram mortos. Herodes se vestiu de uma roupa muito linda, entrou dentro de um tribunal. As pessoas diziam: é um Deus. Versículo 22. O povo exclamava: é voz de um Deus e não de homem. 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido por vermes, expirou. A agenda de Herodes era: Pedro morre e eu sou glorificado. A agenda de Deus é: Pedro é liberto, Herodes é morto e o Senhor é glorificado.
Mas percebe, em nenhum momento a igreja parou de orar. Em nenhum momento Pedro deixou de crer naquela palavra profética, de um anjo falando, levanta, do anjo dizendo, se veste, de um anjo dizendo, põe a capa, do anjo dizendo, me segue. Tudo. Ele obedeceu, ele seguiu. Eu quero dizer aqui nessa noite, tem livramento de Deus, tem resposta de Deus, tem decreto de homem sendo cancelado nessa noite. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Ah, pastor, liberaram coisas terríveis sobre a minha vida. Falaram que eu não tenho mais jeito, que meu ministério acabou, que minha família não vai dar em nada, que eu não vou ser próspero, que eu sou um frustrado. Irmão, disseram para Pedro que ele ia morrer. Mas o decreto de Deus era que ele ia viver. O decreto de Deus acerca da sua vida. Jó falou lá em Jó 42:2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não quero saber o que o seu vizinho está dizendo. Eu não quero saber o que determinada pessoa está dizendo. Eu quero te dizer que Deus tem um pensamento a teu respeito. Eu quero te dizer que Deus tem um pensamento de paz. Eu quero te dizer que Deus tem um pensamento de honra, de glória, de coisas novas, de viver um novo na presença dEle. Cabe a nós fazer como a igreja, orar incessantemente. Cabe a nós fazer como Pedro, descansar e obedecer. Ah, pastor, mas eu resisti tanto, eu resisto tanto. Eu não consigo largar certa coisa. Eu não consigo me livrar de certa situação. O Deus que faz milagres, que arranca algemas quando você dá um passo, está aqui nessa noite. Ah, pastor, eu sinto algemas. Eu sinto impedimentos. Eu sinto decretos de homens me atrapalhando, fulminando meu psicológico. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. E Ele te conhece. Eu vou perguntar nessa noite. O pastor me autorizou nesse sentido. Tem algema que tem que cair? Você quer fazer um pacto com Jesus? Pegar essa capa de volta? Caminhar? E anular esse plano do maligno? E anular essa sentença de Satanás? O Espírito Santo te convida a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Algemas. Aleluia. Impedimentos. Palavras contrárias.
decisões negativas. Ele quer tirar você da onde você está. Ele quer tirar você dessa segurança máxima. Aleluia. E Ele quer te dar livramento. Aleluia. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Esse amor quer nos alcançar, quer nos livrar. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh Deus, Ele deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.